E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então hoje eu vou trazer uma coisinha muito legal que a gente usa para tudo na vida, a regra de três, tá? É um assunto bem simples, assim, é fácil de fazer e ele é muito útil pra gente, para em diversas situações, tanto dentro da escola como fora, tá? Bom, antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem já o vídeo e também seguir a gente no Instagram, @aulasimplificas. Vamos começar a nossa aula então. Bom, então aqui, ó, a gente vai ter a regra de três simples. Tem dois tipos, né? Tem a simples e a composta. Hoje a gente vai trazer mais a regra de três simples, tá? E de repente numa próxima aula a gente faz a regra de três composta. Bom, o que a gente vai mostrar aqui, né? O que é a ideia básica dela. E daí tem dois tipos de regra de três. Tem a regra de três direta e tem a inversa. Mas são bem parecidas, tá? Bom, vamos ver qual que é a ideia da regra de três. A gente usa a regra de 3 para resolver problemas com grandezas proporcionais. Bom, o que são grandezas proporcionais? São duas grandezas que elas têm uma certa relação entre elas, tá? Ou as duas crescem, tipo, se uma cresce, a outra vai crescer também. Ou se uma cresce, a outra decresce, né? Se uma aumenta, a outra diminui. E além disso, elas têm que obedecer uma certa proporção, né? Vamos ver alguns exemplos e daí a gente vê melhor, né? Bom, aqui um exemplo é tipo, horas trabalhadas e o dinheiro ganho por um empregado. Vamos dizer que tu é um trabalhador que tu ganha dinheiro por hora. Então, quanto mais horas tu trabalha, mais tu vai receber. E ainda tem uma proporção. Se tu trabalha o dobro, tu vai ganhar o dobro, né? Tu ganha diretamente por hora, né? Uma hora vale 50, 2 horas vai valer 100. Então, nesse caso, quanto mais horas, mais dinheiro. Outro caso é esse aqui, né? Velocidade média de um carro e tempo de viagem. Quanto mais rápido a gente anda com o nosso carro, menor vai ser o tempo de uma viagem, né? Então, se a gente anda 100 por hora e faz sei lá, um trajeto em 1 hora, se a gente andar 200 por hora, vai fazer esse trajeto na metade do tempo. Então, também tem essa proporção. A gente dobra o tempo não, a gente dobra a velocidade, a gente vai cortar o tempo da viagem pela metade. Então, essa que é a ideia de grandezas proporcionais, tá? E cada um desses exemplos aqui, a gente vai usar um tipo de regra de 3. Aqui vai ser a regra de 3 direta e aqui vai ser a regra de 3 inversa. Tá? Então, aqui, né, tem a regra de 3 simples, a gente pode usar a regra de 3 direta ou a regra de 3 inversa. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Um funcionário de uma empresa recebe proporcionalmente ao número de horas trabalhadas. Se ele trabalhar 8 horas, ele recebe R$ 200. Quantas horas ele deverá trabalhar para receber R$ 350? Bom, então o que a gente tem que ver? Ó? Em 8 horas ele faz R$ 200. Se ele trabalhar mais horas, ele vai ganhar mais. Então, para receber esses 350, ele tem que trabalhar mais que 8 horas. Vamos ver como é que a gente faz para calcular exatamente quantas horas ele vai fazer. A primeira coisa que a gente faz é colocar essas duas linhas aqui, né? Duas informações, que são as duas quantidades que a gente está relacionando. É horas trabalhadas e o dinheiro ganho, né? Como a gente sabe que em 8 horas ele faz R$ 200, então a gente vai botar aqui, ó, embaixo do horas trabalhadas a gente bota um 8, embaixo do dinheiro a gente bota um 200. Tá? E bom, como a gente quer saber quantas horas ele faz para ganhar 350, a gente bota um x embaixo do 8, né, embaixo do horas trabalhadas, que esse x é o que a gente quer descobrir, né? E bota um 350 nesse dinheiro aqui. Bom, aí aqui agora a gente pensa, se eu aumento as horas, eu aumento o dinheiro. Então é a regra de 3 direta. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Nesse caso, o que a gente faz é multiplicar cruzado aqui, né? Multiplica em x. Ou seja, a gente vai montar uma equaçãozinha onde x vezes 200, né, 200x, é igual a 8 vezes 350. Esse é o caso específico da regra de 3 direta, né? Quando é a inversa é outro jeito. Então, assim, quando é direta, a gente multiplica cruzado assim. E daí agora é só resolver essa equação aqui. Então, o que a gente pode fazer? Esse 200 está multiplicando x, a gente pode passar ele dividindo. Então, x é 8 vezes 350 dividido por 200. Aí a gente pode fazer na força bruta, né? Fazer 8 vezes 350 e depois dividir por 200. Mas eu gosto de ir simplificando, né? Aqui a primeira coisa que a gente pode fazer é cortar esses zeros. Então fica 8 vezes 35 dividido por 20, né? A gente cortou o zero do 350 e o zero do 200. E aqui a gente pode também, ó, simplificar esse 20 com esse 35, né? Os dois são múltiplos de 5. Então aqui vai virar um 7 e aqui vai virar um 4. Então, o x vai ser 8 vezes 7 dividido por 4. E agora dá para simplificar esse 8 com esse 4, né? 8 sobre 4 é 2. Então, nosso x vai ser 2 vezes 7 e então ele vai ser 14.
Ou seja, para ganhar R$ 350, o nosso trabalhador ele tinha que trabalhar 14 horas, tá? 14 horas para ganhar 350. 14 dias é meio trabalho escravo daí, né? Bom, vamos ver o outro caso agora. Um carro andando a uma velocidade média de 80 km por hora vai de Porto Alegre a Capão da Canoa em 2 horas. Quanto tempo demoraria a viagem se a velocidade média fosse de 120 km por hora? Então aqui, ó, agora a gente está relacionando outras coisas, né? A gente está relacionando a velocidade média com o tempo de viagem, né? Então a gente vai botar nas nossas colunas ali, né? Velocidade média e horas de viagem. Aí a primeira informação é a seguinte, ó, 80 km por hora, né? Velocidade equivale a 2 horas. Então a gente bota, na velocidade média bota um 80, no horas de viagem a gente bota um 2. E agora, como a gente quer saber em qual velocidade média, se a velocidade média fosse 120, quanto tempo que daria, né? Então embaixo da velocidade média a gente bota um 120 e embaixo das horas de viagem aqui a gente bota um 2. Só que agora não são mais diretamente proporcionais, né? Se a gente aumenta a velocidade, vai diminuir as horas de viagem. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Nesse caso a gente não vai multiplicar em x, a gente vai multiplicar em paralelo. O 80 vai com 2 e o 120 vai com x. Então essa é a ideia básica da regra de 3, né? Se for a regra de 3 simples, direta, a gente multiplica cruzado. Se for a regra de 3 simples inversa, a gente multiplica em paralelo. Esse é o que tem que decorar, assim, da regra de 3. E aqui agora segue quase igual, né? 80 vezes 2, né? A gente multiplicou aqui, vai ser igual a 120x. E daí a mesma coisa, a gente passa o 120 dividindo. Então, o x vai ser 80 vezes 2 dividido por 120. E, de novo, a gente pode multiplicar o 80 por 2 e depois dividir por 120, mas eu gosto de ir simplificando. Primeira coisa, dá para cortar esses zeros. Então, 8 vezes 2 sobre 12. Aqui também dá para dividir por 2, né? O 2 com o 12. Então, aqui vai virar um 1, então meio que se anula. E o 12 dá para dividir por 2, vira um 6. E aqui dá para dividir por 2 de novo, né? Então, vira 4 terços. Bom, daí agora a gente pensa, né? É 4 terços de hora, né? 1 terço de hora é 20 minutos. Quando a gente faz vezes 4, vira 80 minutos. Então, aqui responde, né? Se ele fizesse 120 km por hora a velocidade média, nosso tempo de viagem seria de 80 minutos. Beleza, pessoal? Então, essa aí foi a nossa aulinha de regra de 3, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido importante para vocês. Já deixa o like no nosso vídeo aqui e tudo mais. E se tu é do Rio Grande do Sul e pensa em fazer o vestibular da URGS, dá uma olhadinha no link da nossa descrição aqui que a gente está oferecendo um curso completíssimo para o vestibular da URGS, tá? Completíssimo em matemática, né? Tem todo o conteúdo de matemática, vai ter várias videoaulas, vai ter aulas semanais ao vivo, tá? É um curso muito bom e com preço super acessível, tá? Então dá uma olhadinha ali, tu não vai se arrepender. Certo, pessoal? Abração para vocês.